Olá, sou o professor Robson Silva, trazendo para você agora uma videoaula de resolução de questões associado exatamente à introdução ao estudo da óptica. Essa resolução ela será feita em duas partes, porque são várias questões, como você já pode ter acessado aí no material, que está o link na descrição deste vídeo e dos vídeos anteriores. Então, antes de a gente partir para a resolução de questões e fixar tudo aquilo que a gente já aprendeu, peço a você para dar uma curtida aí no vídeo. E se ainda não tiver inscrito, peço para que você se inscreva. E também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a resolução de muitas questões. A primeira questão, pessoal, diz o seguinte, exemplo 1. Entre as alternativas a seguir, escolha aquela que contém apenas fontes primárias de luz. Lembrando a vocês que fonte primária é todo aquele que possui luz própria. E a gente pode perceber que os únicos corpos que possuem luz própria, o fósforo é luz própria. Aí entra naquela história, pode estar aceso como pode estar apagado, então eu não posso considerar exatamente o fósforo. A Lua a gente já sabe que é uma fonte secundária, então não pode ser o item A. O B já descarta aqui pela Lua e pelo planeta, né, Júpiter, então não pode ser. No C ele fala vela acesa, show. O Sol, show. A Lua, aí já não pode. Aí nós temos o item D, estrelas, fósforo aceso e Sol. Opa, então exatamente ele diz o estado do fósforo, como eu falei para vocês, ó, ele está aceso, as estrelas que a gente visualiza exatamente no espaço e aí o nosso Sol. Então, de fato, o nosso item correto é exatamente o item D, é aquele que possui apenas luz primária. Vamos então para a nossa segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, as afirmações a seguir tratam dos conceitos básicos de óptica geométrica. Indique a questão incorreta. Então agora percebam um pequeno detalhe, a UES ela gosta muito de trabalhar exatamente o item incorreto também, vez por outra ele coloca lá uma questão na prova como sendo o item incorreto que ele quer. Aí o item A, o que ele diz pra gente? Raio de luz são setas orientadas que representam a luz e são classificadas como paralelas, convergentes e divergentes. Perceba que ele chamou aqui de setas, mas setas aqui no caso é a mesma coisa que a gente falou lá, que são os feixes de luz. Então feixes e setas aqui dentro desse conceito físico é exatamente a mesma ideia, né? Tanto que a simbologia que a gente utilizou, né, exatamente para definir cada um dos feixes de luz, foi exatamente setas. Então o item A ele está realmente verdadeiro. Já o item B ele diz o quê? Que a óptica geométrica estuda a natureza física da luz. Opa, gente, calma. Isso aqui não é a definição da óptica geométrica, ou seja, o nosso item incorreto, que é a resposta deste problema, é exatamente o item B. Porque a óptica geométrica ela estuda a trajetória da luz e não a natureza da luz, ou seja, ela não estuda a ideia também do fenômeno. A gente só quer saber exatamente a ideia da trajetória dentro da óptica geométrica. Então, o nosso item B é o nosso item incorreto, que é a resposta do nosso problema. Vamos para a próxima questão, os itens C, D e E. Como são todos corretos? Eu não vou ler aqui porque não há o que a gente discutir. Já no exemplo 3, o que nós temos? Uma fonte secundária de luz que se apresenta na cor azul possui tal cor por quê? Por que um objeto seja uma fonte secundária, ou seja, ele está com essa cor, a gente observa essa cor por qual motivo? Porque ele reflete a luz. Então a gente só enxerga uma fonte secundária porque ele está refletindo a luz. Então o fato é que o nosso item correto, já não tem nem o que discutir, é exatamente o item B. E aí ele está refletindo exatamente a luz azul. E então significa que a luz vermelha, a luz verde, e aí está sendo absorvida pelo corpo, para que ele possa refletir apenas a luz azul. Então, item correto, item B de bola. Vamos para o exemplo de número 4 agora. Já o exemplo de número 4, a gente diz o seguinte, os faróis de dois carros que se movimentam em uma estrada emitem feixes de luz. Em certo instante, os faróis se interceptam. Assinale a opção que descreve corretamente o que acontece após o cruzamento dos feixes de luz. Então, ele quer saber o que acontece após o cruzamento desses raios. Item A.
Os feixes diminuem de intensidade? Não, a gente viu que a luz não vai acontecer nada disso lá no princípio da independência dos raios de luz. A mesma coisa acontece com o princípio da reversibilidade. Então, em nenhum deles a gente pode ter exatamente aí a diminuição da intensidade dos raios de luz. Item B. Um feixe se reflete no outro feixe? Não, eles não vão bater e voltar, tá certo? Então isso não acontece. Já o item C, os feixes se juntam formando um único feixe de luz? Também não é o nosso item correto, porque eles não vão se juntar e vai ficar os dois indo para o mesmo lado. Isso não vai acontecer. Vão se interceptar e vão continuar sua propagação normalmente. Então, a gente pode observar que vai aparecer exatamente isso no nosso item D, ó. Os feixes continuam sua propagação como se nada tivesse acontecido. Então, o nosso item correto aqui do nosso exemplo 4 é exatamente o item D, de Deus no coração de cada um de vocês. Exemplo de número 5, o que nós temos aqui? A respeito das formas de propagação da luz, qual delas possibilita que os feixes se concentrem em um único ponto? Então, ele quer saber qual desses aqui vai tratar que o feixe se concentra em um único ponto. E aí, o feixe que temos, que o raio de luz se concentra em um único ponto, é exatamente o feixe de luz convergente. Os raios de luz partem de pontos distintos e se concentram em um único ponto. Então, é o que ocorre exatamente aqui no item B, de bola, que é a nossa resposta do exemplo 5. Já o nosso exemplo 6, o que ele diz aqui pra gente? Entre as alternativas abaixo, qual delas se trata de tipos de meios de propagação da luz na óptica geométrica? Então, quais são os meios de propagação da luz que nós temos? O primeiro aqui, que é exatamente o meio opaco. O meio opaco é um meio de propagação da luz. O segundo também é um meio de propagação da luz, que é o meio translúcido. Já o 3 não é, o 3 ele é falso, porque não existe esse meio maleável no que diz respeito à propagação da luz. E nós temos o item 4 também como verdadeiro. O meio transparente é um meio de propagação da luz. Logo, o nosso item correto é aquele que tem as afirmativas 1, 2 e 4, e nós vamos observar exatamente lá no nosso item D, de Deus no coração de cada um de vocês, beleza? Vamos para o nosso próximo exemplo. Já o exemplo de número 7 diz o seguinte: a respeito dos princípios, percebe que agora a gente vai analisar apenas os princípios que fundamentam a óptica geométrica, qual deles diz respeito à imutabilidade da trajetória da luz? Ou seja, ele está dizendo que a luz ela não vai mudar a sua trajetória por decorrência do outro raio de luz. Qual é o princípio da luz que trata exatamente sobre esse fato da luz não sofrer nenhum tipo de desvio? É exatamente o que nós temos lá no nosso item E de escola, que diz o que? O princípio da independência dos raios luminosos. Ele diz do fato dos raios de luz se cruzarem e não sofrerem nenhum tipo de desvio, beleza? Então, exemplo 7, item E. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo de número 8. Já para o exemplo de número 8, nós temos o seguinte: a óptica geométrica se sustenta em alguns princípios. Assim, entre as alternativas abaixo, quais os representam? Então, ele quer saber quais dessas itens, dessas afirmativas, 1, 2, 3 e 4, é exatamente um princípio da luz. Aí nós temos aqui logo de cara o primeiro. O primeiro ele é um princípio, que é o princípio da propagação retilínea dos raios luminosos, onde ele diz que a luz só se propaga em linha reta. O 2 também é um tipo de princípio, que é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Um raio de luz passa por dentro do outro, ou seja, um não vai interferir. A gente tem que dois raios de luz, eles caminham de forma inversa pelo mesmo local. E aí nós temos também como afirmativa correta exatamente a afirmativa de número 3. O princípio da independência dos raios luminosos. Um raio de luz cruza o outro sem sofrer um desvio. Eles seguem as suas trajetórias normalmente. Já o 4, gente, não existe esse princípio da constância da velocidade da luz, tá? A luz, ela até, dentro de um mesmo material, ela não muda a sua velocidade, ela é constante, mas isso não é um princípio da luz. Então, a afirmativa 4, ela é falsa. Ou seja, a afirmativa verdadeira é apenas 1, 2 e 3, o que mostra que isso acontece exatamente aqui no nosso item A
de muito amor no coração de cada um de vocês. Agora, pessoal, vamos para o exemplo de número 9. No exemplo de número 9, nós temos o seguinte. Na óptica geométrica, estudamos 3 tipos de meios de propagação da luz. Entre eles, qual é o único em que a luz não é capaz de atravessar? Quais são os meios de propagação da luz? Aí nós temos o meio opaco, o meio translúcido e o meio transparente. Então, de cara, a gente já pode observar que seria um desses 3 itens. Mas ele quer o que a luz não é capaz de atravessar. E aí, como a luz não pode atravessar, significa que o único meio que impede a passagem da luz aqui é exatamente o meio opaco. O translúcido impede parcialmente ou passa parcialmente, já o transparente passa totalmente. Por isso, o nosso item correto é exatamente o item A, de muito amor no coração de cada um de vocês. Exemplo de número 10 agora diz o seguinte. Um objeto amarelo, quando observado em uma sala iluminada com luz monocromática azul, será visto com qual cor? Então perceba que o objeto inicialmente ele tem uma cor amarela e ele passa a ser iluminado por uma luz monocromática, ou seja, de uma única cor, que é azul. Então o que vai acontecer? O objeto só será amarelo se a luz for branca ou se eu tiver uma luz amarela. Para qualquer outra cor de luz, ele vai ficar preto. Então, seja azul, seja vermelho, seja verde, roxo, não interessa. A cor do objeto vai ser preto. Logo, o nosso item correto vai ser exatamente o item C, de criatura divina da humanidade. Vamos agora para a questão de número 11. A questão 11 diz o seguinte. Ana Maria, modelo profissional, costuma fazer ensaios fotográficos e participar de desfiles de moda. Em trabalho recente, ela usou um vestido que apresenta cor vermelha quando iluminado pela luz do sol. E aí, gente, quando é iluminado pela luz do sol, qual é a luz do sol? É a luz branca, certo? Então significa dizer que o vestido dela é vermelho na luz branca. Então só vai ser vermelho ainda se a luz for a própria branca, né, que é o caso, ou se a luz for vermelha. Para qualquer outra cor, o vestido dela vai ficar de que cor? Preto. Aí vamos ver o que ele diz no resto da questão. Ana Maria irá desfilar novamente usando o mesmo vestido. Sabendo-se que a passarela onde Ana Maria vai desfilar será iluminada agora com luz monocromática verde, podemos afirmar que o público perceberá seu vestido sendo de que cor? Aí, pessoal, olhem bem para isso aqui. A gente viu que só é vermelho o vestido dela se a luz for branca ou se a luz for vermelha. Para qualquer outra cor vai ficar preto. E a luz que vai ser do ambiente onde ela vai desfilar é exatamente verde. Então significa que o verde vai ser absorvido. E se o verde vai ser absorvido, isso nos mostra que o nosso item correto, o item B de bola. Ou seja, porque o vestido só reflete a cor vermelha. Então esse é o motivo aí do item B ser o nosso item correto. Já o exemplo 12 diz o seguinte aqui pra gente, ó. A respeito das cores dos objetos, marque a alternativa correta. Item A. A cor é uma característica própria de cada objeto. Aí percebamos que o que ele quer aqui na questão, gente, é exatamente a ideia das cores do objeto. Então, item A cor é uma característica própria de cada objeto? Não, não é verdade, porque se eu colocar aqui, por exemplo, a luz do meu ambiente é branca, então meu quadro é branco. Mas se eu colocar uma luz vermelha, meu quadro vai ficar vermelho. Então, ele não é uma característica própria do objeto, mas sim uma característica que depende da luz do ambiente que ilumina, como no exemplo que eu falei aqui para você. Logo, a gente pode perceber que o item A é falso e de cara eu já dei a resposta também, que é exatamente o item B de bola. A cor não é uma característica própria de cada objeto, mas ele depende sim da luz que o ilumina. Então, para determinadas cores, o meu quadro ele vai mudar a sua cor também. Então, o item B de bola é o nosso item correto aí do exemplo de número 12. Já no exemplo de número 13, o que nós vamos ter? Então, vamos para o próximo exemplo. Já o exemplo 13 diz o seguinte: faça a relação entre a definição abaixo e o nome do fenômeno astronômico, tá? Então, a gente vai relacionar cada um desses carinhas aqui a um desses fenômenos que nós temos aqui. Vamos ao primeiro. A Lua encontra-se entre a Terra e o Sol, em conjunção com o Sol. Então, pessoal, vamos ao exemplo de número 13.
Faça a relação entre a definição abaixo e o nome do fenômeno astronômico. Aí nós temos aqui uma sequência, né, de números: eclipse solar total, anular, eclipse lunar, eclipse solar parcial, eclipse solar, lua nova e lua cheia. Perceba que quando a gente fala aqui em eclipse solar, aqui também é eclipse solar, aqui também está associado a eclipse solar e aqui também está associado a eclipse solar, ou seja, e a lua nova, ela está associada ao eclipse solar também. Então, logo de cara, a gente tem aí como se fosse 5 itens fazendo menção à mesma ideia. Só que a gente tem que ter cuidado de saber exatamente aonde encaixar cada um deles de forma correta. Porque alguns deles acabam ficando muito restrito pela informação que está dentro da afirmativa. A primeira afirmativa diz o seguinte: a Lua encontra-se entre a Terra e o Sol, em conjunção com o Sol. A Lua fica entre o Sol e a Terra entra na zona de sombra da Lua. Então a gente está dizendo que a Terra está entrando na fase de sombra da Lua, o que gera exatamente um eclipse. E como é uma fase de sombra, com isso não vamos enxergar o Sol, mas ele não diz exatamente em que ponto está. Então, como a gente não tem garantia do local, a gente só pode dizer que está ocorrendo um eclipse do tipo solar. Qual? A gente não pode dizer qual é ainda. Por isso que para essa afirmativa específica a gente vai colocar exatamente o número 5. É um eclipse solar que ocorreu, mas a gente não sabe ainda definir qual é exatamente. A Lua não consegue encobrir totalmente o disco solar. Se a Lua não consegue encobrir totalmente, então nós temos exatamente o eclipse que eu vou tipar agora. Aí, pessoal, nós vamos ter exatamente o eclipse anular, porque a gente vai ver a coroa. Ele não cobriu totalmente o Sol, é só isso que ele está garantindo dentro do disco solar. Então nós vamos ter que é o eclipse anular, que no caso aqui é exatamente o número 2. Então, para esse aqui, a gente já tem 2. Já descartamos dos 5, já descartamos 2, né? Eu acho que em algum momento falei 6 aí, perto. Já o próximo aqui que nós temos o seguinte: o Sol e a Lua encontram-se em lados opostos da Terra e a Lua está em oposição ao Sol. Para esse caso, nós temos o seguinte, como a Lua está em oposição, então a ideia basicamente seria essa aqui, ó. Eu tenho aqui o Sol, aqui nós temos a Lua e aqui nós temos a Terra. E aí, como está em oposição, aqui vai ser exatamente a ideia da Lua cheia, como eu falei para vocês anteriormente. Então, para essa situação aqui, já é mais possível de encaixar exatamente o número 7. A Terra fica entre o Sol e a Lua entra na zona de sombra da Terra, então ele está falando do eclipse da Lua. Então aqui nós só podemos ir exatamente por número de 3. Então aqui o 3 já se encaixa perfeitamente. Lembrando que a gente já colocou o 7, né? Só me esqueci de marcar aqui já para a gente não se perder. Vamos para a próxima situação aqui que nós temos. A Lua oculta por completo o disco solar. Percebam que nada vai ser visto de um ponto, de um observador na Terra. Está na zona de penumbra. Então, se ele está na zona de penumbra, a gente já vai ter aí um eclipse solar parcial. Então, significa dizer que o melhor encaixe para essa situação aqui é exatamente o que está aqui no número 4. Aí já o último aqui, que a gente ainda está em dúvida do primeiro, né? Ficou meio complicado lá no primeiro, mas vamos olhar aqui o último. A Lua oculta por completo o disco solar e o observador da Terra está na zona de umbra. Lembrando a vocês que umbra é a mesma coisa que sombra. E se ela está na região de sombra, então significa dizer que o nosso eclipse é o eclipse solar total. E aí, se nós temos o eclipse solar total, significa dizer que lá no último caso vai ser exatamente o número 1. E aí, gente, qual foi o que sobrou aqui pra gente? Foi exatamente a Lua encontra-se entre a Terra e o Sol, em conjunção com o Sol, e então ele está falando da fase da Lua, e a fase da Lua vai ser exatamente o de número 6, tá? Então, qual seria a nossa sequência correta? 6, 5, 2, 7, 3, 4, 1. Beleza, pessoal? Questãozinha mais complicada, não é verdade? Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que tenha gostado. Foi mais uma aula aí de resolução de questões. É muito importante a gente praticar. Sem a prática, não se leva à perfeição. E o que a gente quer é ser o mais próximo possível da perfeição, para que a gente possa obter êxito nas provas de vestibulares que venhamos a fazer, beleza? Então, desde já, um forte abraço para você, fica com Deus.
Qualquer dúvida, deixa o teu comentário aí que eu irei responder com toda certeza. Beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!